Congresso Nacional comemora em sessão solene os 30 anos da Constituição. Presidentes da República, Michel Temer, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, participam. E a agenda do plenário do Senado para esta semana. Boa tarde. E nós vamos direto ao Salão Azul do Senado Federal, onde está a repórter Dinalva Ferreira. Ela acompanhou durante a manhã a sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição e tem os detalhes. Boa tarde, Dinalva. Quais foram os principais destaques da sessão de hoje? Olá, André. Boa tarde a todos. Na sessão que terminou agora há pouco, os presidentes dos 3 poderes e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defenderam a Constituição de 88 e a necessidade de que ela seja cumprida para que prevaleça a democracia. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, lembraram uma frase de Ulisses Guimarães, quando ele disse que a prevalência da Constituição é a sobrevivência da democracia. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, que voltou ao Congresso pela primeira vez depois das eleições, fez um discurso rápido em que também defendeu que na democracia só há um norte, que é a Constituição. O presidente Michel Temer, que foi deputado constituinte, também ressaltou que não há caminho fora da Constituição. Ao todo, 1.500 pessoas foram convidadas para essa sessão solene. Além das autoridades dos 3 poderes, participaram parlamentares em exercício, parlamentares que foram eleitos este ano, ex-deputados e ex-senadores que foram constituintes, além de embaixadores e ministros. Por causa da presença de tantas autoridades, a segurança foi reforçada e as visitas, tanto na Câmara quanto no Senado, foram canceladas pela manhã. André? Obrigado, Dinalva. Em seu pronunciamento, o senador Eunício Oliveira enfatizou a importância do respeito à Constituição para a preservação da democracia. Primeiro a falar na sessão comemorativa desta terça-feira, o presidente do Congresso recordou a efervescência dos debates na elaboração da Constituição de 1988. Eunício Oliveira lembrou os corredores cheios do Congresso durante a Assembleia Nacional Constituinte. Quem participou costuma lembrar com entusiasmo daquele maravilhoso momento da história do Brasil. Os corredores desse Congresso Nacional fervilhavam de brasileiros e brasileiras, de todas as profissões, de todas as raças, de todas as cores, de lugares e de classes sociais diferentes de todo esse país. Ulisses Guimarães estimava em 10 mil pessoas o trânsito cotidiano nas dependências do Congresso Nacional, o que representava aproximadamente a participação de milhões de pessoas em todos os eventos. Foi assim que o povo brasileiro, ao cruzar as portas do Congresso Nacional, fez dele, de fato, e mais do que nunca, a casa do povo brasileiro. Para o presidente do Congresso Nacional, os números por si só dão a dimensão do que foi o trabalho dos constituintes. Os anseios da sociedade se materializaram em 122 emendas populares, apoiadas por mais de 12 milhões de assinaturas e em mais de 71 mil sugestões enviadas ao Congresso Nacional pelos Correios. A necessidade do respeito absoluto à Constituição foi lembrada pelo presidente do Senado em seu pronunciamento. As constituições refletem o momento histórico em que elas nascem. E naquele momento, o povo brasileiro soube, como sabe hoje, que é na democracia que se escreve o futuro com as próprias mãos. Atuar com civismo cria laços de respeito à população. Essa é a história da nossa Constituição. Por isso, devemos sempre respeitá-la e principalmente cumpri-la. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que a Constituição é o norte da democracia. Foi a primeira vez que ele veio ao Congresso depois da eleição de outubro. Jair Bolsonaro chegou ao Congresso e entrou pela chapelaria sob forte esquema de segurança. Como é o presidente eleito, sentou à mesa das autoridades e teve direito a usar a palavra.
Falando de improviso, Bolsonaro afirmou que a Constituição é o norte da democracia. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em nosso potencial. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. A felicidade e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. O presidente eleito Jair Bolsonaro se reúne com o presidente da República, Michel Temer, o coordenador de transição do governo eleito, nomeado ministro extraordinário, Onyx Lorenzoni, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também vão participar da reunião. O presidente Michel Temer, que já iniciou a transição do governo para o governo eleito de Jair Bolsonaro, elogiou a maneira como a Constituição foi construída e ressaltou a importância da harmonia entre os poderes. Michel Temer, que foi deputado constituinte, lembrou a participação popular na elaboração da Carta de 1988. Eu me recordo da grande agitação, Antônio Jesus, que havia aqui na Constituinte, o povo todo ingressando pelo Congresso Nacional, o povo todo, todos os setores da nacionalidade, Maria Badia, trazendo para o interior do Congresso Nacional as suas reivindicações. E reivindicações que eram filtradas e acolhidas. Também comentou a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Nós não somos titulares do poder. Titular do poder é o povo que no dia 7 de outubro foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro, elegeu deputados e senadores. Fez considerações sobre a divisão dos poderes e desejou longa vida à Constituição. Nós estamos aqui recordando a Constituição de 88, mas não recordando-a para esquecê-la, ao contrário, recordando-a para preservá-la e fazer com que daqui a 70 anos estejamos todos aqui comemorando o centenário da Constituição de 88. Até 16 de dezembro estará aberta aos visitantes, no Salão Negro do Congresso Nacional, a exposição 30 anos da Constituição Federal, uma coletânea de fotos, vídeos e ilustrações de uma das maiores conquistas da nossa democracia. Confira agora uma pequena amostra do que você pode lembrar e conhecer daquela página memorável da história do nosso país. Carta, o caminho, uma conquista. A gente não segue uma linha cronológica, a gente segue temas. Então é a participação, é a elaboração, os direitos e os resultados. Parece que foi ontem. O tempo passou rápido, mas quanta coisa aconteceu. Nada será como antes. A sociedade brasileira evoluiu. A vida ficou diferente. A Constituição não apenas foi feita lá, concluída em 1988, mas também ela vem até o presente, com as emendas constitucionais, sendo sempre atualizada, quase como algo vivo mesmo. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. A Constituição veio para ficar. Ao Parlamento, a tarefa de mantê-la atual. Exposição 30 anos da Constituição Federal. Salão Negro do Congresso Nacional até 16 de dezembro. E esta semana, os senadores devem retomar a votação de projetos da desburocratização. O governo tenta aprovar urgência para a sessão onerosa e o Congresso Nacional se reúne para analisar vetos presidenciais. Confira a agenda do plenário na coluna da jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que vai garantir aos consumidores ressarcimento nos casos de falta de luz.
O governo, que já conseguiu incluir nesta proposta 3 outros temas do setor elétrico, vai tentar aprovar nesta terça-feira um pedido de urgência para votar no dia seguinte a sessão onerosa. Esse projeto, que vai autorizar a Petrobras a vender o excedente da produção do pré-sal no modelo de partilha, poderá garantir aos cofres públicos uma receita de 100 bilhões de reais. A oposição, por sua vez, é contrária à urgência e ao mérito. Os senadores poderão votar ainda outros 13 projetos, alguns da agenda de desburocratização e outros relacionados às finanças públicas. Está prevista para esta terça-feira uma sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos e à votação de créditos adicionais do governo federal. Ainda durante a campanha, o agora presidente eleito Jair Bolsonaro manifestou a intenção de reduzir o número de parlamentares do Congresso Nacional. Com um grande apelo popular, a ideia não é nova e já faz parte de várias propostas de senadores. É o que você vai ver no primeiro capítulo da série especial sobre o tamanho dos poderes da República. 81 senadores e 513 deputados federais. Esse é o tamanho do Congresso brasileiro. No Senado, estados e Distrito Federal são iguais em número. Cada um tem 3 representantes. Na Câmara, porém, os deputados representam a população de cada unidade da federação. Já tem na própria Constituição a determinação que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral em cada eleição definir o número de representantes de cada estado, sendo um mínimo de 8 e um máximo de 70, respeitando sempre o número de 513 no Brasil. Num quadro comparativo com outros países, o Congresso dos Estados Unidos é composto por 435 deputados e 100 senadores. Os franceses elegem 577 e 348, respectivamente. No Canadá, são 338 representantes na Câmara e 105 no Senado. E na Argentina, 257 deputados e 72 senadores. Para reduzir o número de congressistas, é necessária uma emenda à Constituição. As propostas apresentadas convergem numa justificativa, a redução das despesas. Mas quem vive dentro do parlamento sabe que o primeiro critério deve ser a eficiência. Nós temos a democracia indireta, feita mediante representantes. Em tese, quanto mais representantes, mais representação nós teríamos, não é? Então, muita gente não está representada no Congresso. Imagina se essa representação fosse maior, provavelmente essas pessoas também poderiam ser atendidas, não é? Propostas de emenda à Constituição foram apresentadas por parlamentares de diversas tendências. O senador Álvaro Dias sugere a redução de 513 para 405 deputados federais. Jorge Viana quer, em vez de 3, 2 senadores para cada unidade da federação e um máximo de 385 deputados na Câmara. Já o senador Regufe quer reduzir para apenas 300. Em tese, isso significaria uma economia anual de 300 milhões de reais. Nós temos no Brasil o Congresso, o poder legislativo mais caro proporcionalmente do mundo, em termos proporcionais. E isso se muda reduzindo o número de parlamentares e também se reduzindo o número de assessores por parlamentares. A resistência haverá muitas, claro, mas o que tem que saber é se é melhor ou pior. Nós temos 2 objetivos para definir o tamanho de uma Câmara: representatividade e eficiência, e depois custo também. Representatividade, quanto maior o número, melhor. Eficiência já não é tanto assim. Mesmo difícil de ser executada, a ideia de diminuir o número de deputados e senadores atrai até mesmo quem já se coloca em firme oposição ao futuro presidente. Essa é uma PEC boa para o Brasil, de redução dos congressistas, dos senadores de 3 para 2, de redução da representação na Câmara Federal. Esta é uma proposta de emenda constitucional boa para o Brasil. Este é um dos temas que deveria ser prioridade. O mundo das ciências exatas ainda é pouco explorado pelo público feminino. Levantamento da Unesco aponta que, em cursos de engenharias, a participação de mulheres é de 20%. Nos de tecnologia da informação, o número é ainda menor, apenas 10%.
Já nos corredores, podemos ver a predominância de homens. O público masculino é maioria nos cursos de engenharia aeroespacial, automotiva, eletrônica e de energia. Mas isso não foi empecilho para Samara Cristina. A estudante conta que sempre quis ser engenheira, mas não imaginava o baque que sentiria ao entrar na universidade. Eu fiz uma matéria que eu lembro muito bem, eu era a única menina na turma no laboratório, era um laboratório de 12 pessoas, eu era a única mulher, incluindo o professor que também era homem. E todo dia eu ouvia piadinha sobre o fato de eu não conhecer alguma peça porque eu era mulher, se era porque eu estava cozinhando em algum momento. Eu lembro de um dia também que eu estava com muita dificuldade de olhar pelo telescópio, de ver uma peça pelo telescópio que era necessário. Eu lembro do professor falar que o trabalho estava muito difícil para mim, porque eu era um pouquinho fraquinha, e pedir para outro menino fazer isso por mim, inclusive fazer a minha parte do trabalho. Então esse dia foi um dia assim, que me marcou muito, que me deixou muito decepcionada com a faculdade em si. Assim como Samara, Jaqueline também escolheu uma área em que o público feminino é escasso. É professora doutora em matemática. E assim a gente percebe que as mulheres vai diminuindo cada vez mais as mulheres, né, nos ambientes. Assim, na graduação tinha um pouco mais, depois no mestrado menos, doutorado menos. E assim por diante. O representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil diz que o problema é mundial. Se a gente pega a porcentagem de meninas que se formam, né, mulheres se formam nas carreiras STEM, né, que são as carreiras ligadas à ciência, tecnologia, engenharia, matemática, o número é muito aquém do desejado. Então, por exemplo, em engenharias, o número de formandos no mundo todo que são mulheres é apenas 20%. Na área de tecnologia da informação, na área de TI, é apenas 10%. Então, isso deixou de ser um imperativo moral e é quase um imperativo de desenvolvimento, um imperativo econômico. O mundo precisa de mais mulheres que sejam físicas, químicas, cientistas. Um projeto do Senado prevê que a base curricular deve buscar estratégias para diminuir preconceitos e barreiras culturais. O objetivo é incentivar a participação do público feminino nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com pesquisa da Unesco, apenas 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Fábio destaca o que a Unesco tem feito para reduzir as assimetrias de gênero na ciência. A Unesco tem empregado programas mais proativos, né, no sentido de fazer o pagamento de bolsas, fazer mentorias desde cedo, permitir que elas alcancem cargos de chefia, de direção. E a estudante Samara lembra alguns pontos que precisam ser repensados. A falta de incentivo dos professores em fazerem as meninas verem que elas são capazes sim de cursarem a engenharia, e também o fato da engenharia ser vista muito como um curso muito de exatas, um curso que é muito pesado, um curso que é muito cálculo, sendo que as mulheres têm total capacidade de fazer aquilo que os homens fazem perfeitamente. Inclusive aqui no campus a gente aguenta a mesma barra que eles todos os dias, não tem diferença. A situação dos refugiados no Brasil é o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. A migração de haitianos e venezuelanos para o Brasil é um tema polêmico. Desafio para a política externa do país no ano que vem, quando novos governantes tomam posse. O especial Cidadania mostra os resultados do programa de acolhimento a estrangeiros e o volume de recursos que o Brasil já investiu. Os senadores estão atentos à questão. Alguns apoiam, outros criticam as ações do governo. Você vai conhecer na reportagem histórias de refugiados e de como eles tentam se adaptar à realidade brasileira. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E a versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.